Olá, gente, graças a Deus, juntos com vocês aqui, falando da palavra do Senhor. A nossa pergunta hoje, aqui no Tirando Dúvidas, foi feita pelo Guilherme de Oliveira. E a pergunta dele é uma coisa muito comum, afim, todos nós vamos morrer. Tem um ditado que diz que a gente já nasce morrendo, né? E é verdade. Todo mundo, a gente tem uma certeza nessa vida que isso aqui vai passar. E quando chegar essa hora, a pergunta dele é se o cristão pode ser cremado, né? Quando chegar a nossa hora de acertar as contas com Deus, nosso corpo vai ficar aqui, a família que vai dar conta disso, né? Então, é correto uma família cristã cremar, né, o seu ente querido? A pastora vai responder. Então, veja só, a Bíblia não é muito clara sobre esse assunto, mas a cremação ela é uma prática bem comum entre pagãos e ateus. Só que como a Bíblia não é muito clara sobre esse assunto, se não for feito com esse motivo, né, de cremar para adorar outros deuses, nós não vemos nada na Bíblia contra isso. Porque na Bíblia, na realidade, em Juízes, capítulo 7, do versículo 25 ao 26, nos fala quando o povo cremou, né, ou queimou o corpo de um homem que tinha pecado, né, que antes eles tinham apedrejado, ele e toda a sua família, e depois queimaram ainda o corpo desse homem. Então, se não fosse permitido, eles não teriam feito, porque eles eram o povo judeu, o povo de Deus. E também em 1 Samuel, esse aqui eu quero ler com você, que diz assim, 1 Samuel capítulo 31, versículo do 11 ao 13. Diz assim, ó: Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Veja só, quando o rei Saul e seus filhos então foram mortos, né, na batalha contra o povo filisteu, então os filisteus não tinham permitido, né, não tinham deixado o corpo de Saul ser sepultado. E então o povo foi, pegou o corpo de Saul e dos seus filhos que morreram com ele e queimaram os corpos. Então, mais um fato para a gente ver que se não fosse permitido, eles não teriam feito isso também. Ali quando diz enterraram os ossos, porque os ossos, no caso, mais difícil de se desmanchar, né? Mas o corpo em si eles queimaram. Então, os ossos eles que ficou depois que queimaram, eles enterraram. E depois nós podemos ver que Davi agradeceu por o que esses homens fizeram pelo corpo de Saul e dos seus filhos. Então, se não fosse correto queimar, que no caso eles falavam aqui queimar, hoje a gente tem essa palavra cremar, né? Mas se não fosse correto, então Davi teria chamado a atenção daqueles homens que fizeram isso, né? Então, não vemos a Bíblia dizendo que não pode. Não vemos isso. Até, é claro, você pode dizer, mas sempre se fala que a forma mais usada na Bíblia era o sepultamento. Sim, e ainda é até hoje. A forma mais usada é o enterro, né, do corpo. E até em Gênesis 49, no versículo 29, nós vemos ali o enterro, né, de pessoas, lugares específicos para se enterrar.
propriedades particulares, que nem no caso de, aqui em Gênesis 49, fala de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó, que foram enterrados todos no mesmo lugar, no mesmo terreno, podemos dizer assim. Então, o mais comum era enterrar. Mas nós temos esses casos onde os corpos foram queimados. Então, a Bíblia não nos diz se pode ou não pode. Como eu falei no início do vídeo, então, a cremação é uma prática dos pagãos e dos ateus. Mas se não for feito nesse sentido de adorar outros deuses, acredito que a Bíblia não tem nada contra. Mesmo porque, por dois motivos. No dia da ressurreição, nós vamos receber um corpo novo. Então, não importa a forma que o corpo se decompôs, se desmanchou. No dia da ressurreição, nós vamos receber um corpo novo, que o Senhor vai devolver até as cinzas que nem existe mais, vão se juntar, vão formar ali novamente o corpo, né? E a pessoa vai voltar a ter um corpo físico. Então, quantas pessoas morrem em incêndios, morrem queimadas? Então, seria errado, essas pessoas não teriam salvação porque morreram queimadas? Se foram salvos, tem salvação do mesmo modo. Não é contra. A Bíblia, então, não nos diz que seja errado. E um outro motivo, até principalmente nos nossos dias de hoje, é que a cremação, em muitos lugares, ela se torna até mais barata, pelo fato de terrenos hoje, né, lugares específicos nos cemitérios, estarem com um valor muito alto, as pessoas escolhem por cremar. E até por pouco espaço nos cemitérios. Então, é errado cremar? Acredito que não. Não vejo nenhuma objeção que a Bíblia nos faça a respeito disso. Graças a Deus, mais um assunto, mais uma dúvida tirada. Eu agradeço você que assistiu até o final desse vídeo. Convido você a deixar o seu like, vai nos ajudar, vai nos motivar e vai fazer com que a palavra de Deus chegue mais longe a mais alguém. Convido você a entrar no nosso canal, clica aqui, ó, você vai poder entrar no nosso canal, ver o nosso conteúdo e nos abençoar também. Agradeço a sua audiência. Deus abençoe.